Ai, Aí, ai, viva! gente, desculpa, Peraí. não estava aparecendo a solicitação. Então tá. Agora eu volto aqui com a minha posição. Ai, gente, finalmente. Falei, será que a gente tá tão desantenado do negócio? Eu falei, ai, cara, eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, não aparece a solicitação para enviar a solicitação para você, mas não para aceitar. Eu falei, ai, Senhor, ajuda. Ai, Estamos aqui graças a agora. Deus. Vencemos a primeira parte. Aí, Então tá. Opa, deu uma travadinha aqui. Tá certo conseguindo aí? me Tá ouvir me bem? ouvindo? Tá, aqui tá bom, tranquilo. Então vamos orar antes de começar, né? Eu vou orar então, tá bom? Tá bom. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Te louvamos, ó Deus, por podermos compartilhar, Senhor Jesus, do que temos aprendido da tua palavra. Que haja liberdade, Senhor Jesus, que haja o fluir da tua presença, o teu Espírito Santo venha nos trazer entendimento em todas as coisas. Abençoa cada um que está ouvindo e aqueles que vão ouvir numa outra oportunidade também. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Isso aí, Fê. A gente vai falar aqui sobre o tema, né? é, livres, né? Liberdade em Cristo, né? Que é o tema. Sim. E aí a gente definiu assim, algumas partes para a gente estar conversando, né? Sobre esse assunto, né? Um assunto bem abrangente, né? Uhum. A fazer várias leituras a respeito dele e vi que é bem legal, assim, bem interessante, assim, bem enriquecedor, né? E, Isso. então, em liberdade, né? Quando a gente pensa assim, fala logo liberdade, já te remete à condição de alguém que não está livre, né? Ou te remete à ideia, assim, ó, se existe liberdade, existe prisão também, existe Sim. que pode estar assim, numa condição diferente de liberdade. Mas antes da gente aprofundar isso, a gente vai ter umas definições aí, né, do que é liberdade aí no âmbito geral, né, fora do contexto da igreja, fora do contexto das escrituras, que a gente pode conversar aí um pouquinho a respeito disso agora, né? É. Sim. Deixa eu só separar aqui. É. A liberdade, né? Eu acho que nós, como seres humanos, assim, a nossa natureza humana, né? Ela tem esse anseio, né, por ser livre, né? Ela é muito valorizada, né, no contexto de hoje, né? Todos querem ser livres, né? Se for pensar dessa forma. Mas a pergunta é: será que entendemos esse contexto de liberdade, né? E aquela liberdade para a qual nós fomos chamados? E estudando esse tema, né? E que nem como você falou, é muito abrangente e tem muitas aplicações para nós como contexto de igreja e para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, né? E pensando assim, a gente define assim que o homem ele foi criado para ser livre, né? Deus criou o homem, uma criatura livre, desde lá do Éden, né? Só que desde lá do Éden, né, a partir do momento que ele decidiu aceitar as investidas de Satanás através da serpente, ali foi a gente pode entender que ali foi a primeira o anseio de ele ser livre, né? E o que é ser livre, né, ali para nesse contexto? Eles queriam ter autonomia, eles queriam ser independentes, né, se falar assim, de responder por si só. Então, o anseio de ser livre começou ali, né? E foi ali que entrou o pecado, né? Pelo contexto do homem ali no Éden ter ficado meio que insatisfeito e ter ansiado por essa liberdade, né? Que era agir com os próprios méritos. E é um erro, né? E foi ali que começou todo o pecado da raça humana. Então, o problema do contexto da liberdade é a própria compreensão, né? Peraí que está caindo aqui. Uhum. É a compreensão. O que a liberdade representa para nós nos dias de hoje, né? E falando assim para um contexto de jovens, né? A gente pode falar que os jovens hoje eles têm esse contexto de liberdade, eles associam muito com a questão da autonomia, né?
E a gente que tem filhos adolescentes, a gente que lida com adolescentes e jovens, a gente vê muito isso, né? O jovem falando, quando eu completar 18 anos, eu vou fazer tal coisa. Quando eu completar 18 anos, quando eu for mais velho, eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quero. Então, isso é meio que enraizado na gente. Eu lembro muito do quando eu era criança, né? E a gente ansiava muito por completar a maioridade, né? Falando assim, né? Quando eu for de maior, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e ninguém vai mandar, ninguém vai isso. Então, é essa busca, né, por fazer aquilo que a gente quer, né? E diferente no seu caso, né, Dani, eu não fui criada num lar cristão, então a gente meio que se vislumbra com as coisas do mundo, né? Então, a busca por ser livre já começa ali desde a infância, né? Então, essa é a importância de a gente ter uma base bem sólida, né? A gente no contexto de igreja, ensinar para os nossos filhos, né? O que é liberdade, aonde a liberdade começa, aonde ela termina, qual que é os nossos princípios que tem que estar enraizado na nossa vida para a gente entender isso daí. Então, estudando um pouco sobre isso, a gente vê que lá desde a década de 70, ali no finalzinho da década de 60, desde Woodstock para cá, né, que teve aquele boom ali da busca pela liberdade, né, dos jovens. Então, só que ali eles buscam a liberdade para uma fronteira que não reconhece limites, né? Então, os jovens de hoje em dia, eles estão associando a liberdade com a falta de limites, né? Eu vejo muito isso, e eu acho que desde Woodstock para cá, assim, que a gente vê muito essa busca por ser livre, essa busca por uma sociedade alternativa, essa busca pelos direitos de liberdade de expressão, de ser livre para tudo. Então, só que a autonomia que eles querem é diferente da liberdade que eles têm hoje, porque a liberdade que eles buscam é a independência, né? No caso, que é mais associada com a questão da rebeldia. Hoje a gente vê os jovens buscando a independência e isso remete muito à rebeldia. Por quê? Porque eles querem fazer o que quer, eles querem falar o que quer, eles querem chegar numa esfera onde não tenha limites, onde ninguém pode cobrar nada, onde eles querem agir por conta própria. E então acaba Sem sendo um contexto fronteiras, muito né? complicado, né? Oi? Sem fronteiras, né? Sem limites. Sem fronteiras, é. E então a gente pensa assim, né? Eu até anotei aqui uma definição bastante interessante que eu assisti esses dias, que ele fala que a liberdade não é uma ausência de parâmetros, né? Mas um parâmetro certo, né? É buscar uma liberdade numa esfera que tenha um limite, né? Então, ou seja, eu tenho uma liberdade que vai até certo ponto, porque a minha liberdade não pode invadir a liberdade do próximo, né? Então, a gente vive num contexto, a gente tem as pessoas, então a gente lida com as pessoas diferentes, então a minha liberdade não pode invadir a liberdade do próximo, né? Então, hoje, a maior dificuldade que a gente vê hoje em dia é essa questão da, dos jovens querer essa autonomia, querer essa liberdade, mas eles querem fugir dos parâmetros, eles querem fugir dos limites, né? E então a gente vê que a falta de entendimento do que é uma liberdade hoje em dia que acaba complicando bastante, né? Essa busca pela essa independência que que os jovens têm hoje em dia. E a gente escuta muito, né, os jovens falando que, tipo, eu não me prendo a nenhuma igreja, eu não me prendo a nenhuma religião, porque eles não querem ter a liberdade para eles, e envolve tudo isso, né? Ser livre de buscar algo em que crer, né? No caso, a gente tem como o nosso direcionador Jesus Cristo, né? Então, eles não querem se prender a um contexto familiar, eles não querem se prender a um sistema de governo. Então, a liberdade que a gente vê relacionada no parâmetro geral hoje, eu vejo muito que é essa, né? A, o anseio pela liberdade que a gente tem, ela reflete muito, como eu falei, lá naquele contexto, lá atrás, quando a gente perdeu a nossa liberdade, o pecado, o Éden, né? O pecado no Éden veio fazer essa separação, né? Então a gente vê ali o homem buscando ali o primeiro anseio de liberdade foi quando Adão e Eva decidiram ser livre, né?
buscar essa autonomia diante de Deus, né? E então foi ali que entrou o pecado, e eu acho que isso grita muito assim na raça humana hoje em dia, né? Porque as pessoas, elas não querem ser controladas, elas não querem cumprir regras, elas não querem ter limites, elas não querem ser exortadas. Então a nossa carne busca isso, né? Tipo, fazer o que quer, da forma que quer, né? Então acho que o contexto geral é mais ou menos isso, da questão da liberdade que eu vejo relacionada ao contexto fora da igreja, né? Uhum. É interessante que você falou, né? Comentou que você não nasceu num lar cristão. Na verdade, com os meus pais, eles também, assim, não seguiam, né? Meu pai sempre foi católico, mas que eu me lembre, na minha infância, ele não seguia, né? Uhum, Católico não praticante, né? Hoje em dia já é o contrário, ele é mais praticante, católico praticante. uhum, E minha mãe nunca, assim, ia na igreja de vez em quando, mas não era uma coisa firme, né? uhum, Mas o meu conhecimento da palavra de Deus se deu através da minha avó, né? Então, quando eu vim, na verdade, ela já me buscava, né? Quando eu era na infância, quando criança, lá de 5, 6 anos, ela já me trazia para o ambiente da igreja. Mas, entrando nisso que você falou aí, a respeito do conceito de liberdade, né? Que o mundo tem, o mundo em geral, né? Tem aí fora, né? O conceito de liberdade fora dos parâmetros das escrituras. Eu estava uhum, procurando aqui e a filosofia define a liberdade assim, ó. Significa direito de agir segundo o seu livre arbítrio, né? De acordo com a sua própria vontade, que é aquilo que você falou desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém, né? Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade, que é bem isso é, que você falou, né? A busca, o anseio do ser humano desde do Gênesis, né? Desde é, o Éden, foi esse, né? E o grande equívoco, né? Na verdade, que acabou acontecendo, né? E aí eu separei aqui também, achei umas coisas bem interessantes, antes de a gente aprofundar essa parte bíblica, né? E entrar no parâmetro das escrituras. Alguns exemplos de liberdades civis, que até você citou aí também. Ó, o direito à própria liberdade e segurança, direito de consciência, direito de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião, direito à liberdade e à privacidade, né? Então, são conceitos exemplos, né, de liberdade civil. E eu estava procurando também, acabei lendo um artigo num blog, o nome do blog é Descalada. Se alguém quiser procurar aí depois, eu não lembro agora o nome do autor desse artigo aqui, que fala a respeito de liberdade. E achei interessante que ele separou em 3 pontos, né? Ele separou, existem 3 tipos de liberdade no conceito lá desse artigo. Ser livre de alguma coisa, né, uma liberdade das restrições sociais, né, os condicionamentos da sociedade. Então, ser livre de alguma coisa, ser livre para fazer o que se quer, né, e ser, uhum, e ser livre para ser o que bem quiser também. E aí você coloca assim, não apenas para fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser, né? No conceito lá desse blog. Eu achei muito interessante isso, né? Essa busca, esse anseio do ser humano por ter essa liberdade e achar que a gente fala achar porque a gente entende o conceito, né? é, Do padrão cristão, mas achar que tendo essa liberdade nessa definição é fazer o que quer com a sua vontade, liberdade de todas as outras coisas da sociedade, dos parâmetros e tudo mais, é o que é verdadeiramente ser livre, mas a gente vai ver aí que há é, uma grande diferença. E tem uma outra frase aqui do filósofo francês do século XVIII, que é o Jean-Jacques Rousseau, eu não falo certo. Ele tem uma frase que ele fala assim: o homem nasce livre,
e em todas as partes ele está acorrentado. Eu achei sensacional essa frase, porque descreve bem a condição humana. É, Você nasce livre, porém em todas as partes você é aprisionado, você é acorrentado. Então, na verdade, é uma falsa liberdade, né? é verdade. E aí, entrando nesse ponto que você falou, é, da, da, da ideia do cristão, né, de liberdade, né? Como que a gente pode compreender isso através das escrituras, né? O mundo diz que liberdade é tudo isso que a gente definiu, é você fazer as coisas pela sua livre escolha, né, sem condicionamento de ninguém, da sua própria ideia, do seu livre arbítrio, né? Sem condicionamento de ninguém. Mas a gente entende que através das escrituras, como você falou, né, o nosso ponto de partida lá é no Gênesis, né, onde o homem entendeu por ele mesmo que estava livre, porém ele se aprisionou, né? É, Uma queda do homem no Éden, né? O pecado lá que Deus falou, ó, não coma lá da árvore que está no meio do jardim, mas tinha 200 zilhões de opções. Ele foi lá onde Deus falou que não podia. Então já já infringiu li. ali a primeira regra, a primeira lei, né? E então com isso entrou o quê? Entrou o pecado no mundo. Então essa desconexão, né, do homem com Deus, porque todos os dias o homem tinha esse relacionamento direto com o próprio Deus, né? E a partir do momento que ele assume, né, a sua condição agora de livre escolha, porque ele escolheu desobedecer a Deus, não, Deus falou que era para eu pegar lá, mas não, eu quero pegar, então vou lá e pego e desobedeço a ordem de Deus, né, no jardim. Então, com isso entrou o pecado. E esse pecado trouxe diversas consequências, né? Inúmeras consequências. E uma consequência eterna, né? De condição de pecado, né? A gente está falando aqui do conceito no parâmetro das escrituras. A gente compreende que para as outras pessoas que não têm o parâmetro bíblico, pecado é relativo, É, né? Pecado é relativo, mas no padrão das escrituras, pecado é você errar o algo, é você não obedecer a Deus, você se afastar da presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou a sua imagem e a sua própria semelhança, né? Nós temos uma origem, a nossa origem está no Criador, no Deus eterno, no Deus Todo-Poderoso. Tem até, nesse blog também, ele falou alguma coisa a respeito do terceiro tipo de liberdade, que é o livre para ser alguma coisa. Ele colocou assim, ó, o terceiro ponto, movidos pelo universo. Ser movido pelo universo é render-se ao nosso único propósito para estarmos aqui. Viveremos uma vida autêntica, movida por uma força maior do que nós. Então, a própria filosofia tem essa compreensão de que existe algo maior, algo superior, que a gente deva estar no no curso da nossa vida, direcionando o nosso propósito, uhum. movendo a nossa vida, né? Então, é exatamente isso. A nossa vida tem que estar pautada em alguma coisa, né? O que tem movido a minha vida? Tem direcionado a minha vida? Agora, essa condição de pecado lá do Éden, que toda a humanidade veio a pecar, né? Não foi só o Adão, a gente fala assim, quando eu chegar lá no céu, pegar esse Adão, pegar o Adão, pegar mais. Fala, ele não me representa. Exatamente. Só que nós somos o Adão e nós somos a Eva, porque se nós estivéssemos lá, nós não faríamos a mesma coisa. Faria. Como a gente faz todos os dias, né? Como Às fazer? vezes, sutilmente, né, a gente acaba fazendo, né? A gente tem a nossa natureza, né, pecaminosa e só através de Jesus Cristo mesmo para nos tirar mesmo, né, para nos fortalecer e impedir com que a gente peque, né? Porque a nossa natureza carnal, a gente está fadado ao pecado, né? Não tem outra saída a não ser Jesus Cristo. E aí você entrou no ponto, né? Porque o homem caiu, entrou em pecado, há uma condenação eterna, né? De morte, de separação de Deus, do próprio Criador. Mas o próprio Deus
proporcionou, já planejou, né, o meio pelo qual a gente possa voltar a ter essa conexão, né? E esse conceito correto da nossa vida, do nosso propósito, do nosso sentido, do que realmente é liberdade, né? Então, Deus preparou o filho dele, o único filho, para que viesse esse mundo, mostrar que pelo inocente, né, os pecadores são redimidos, né? É um outro conceito que o mundo tem também em relação a meritocracia, né? Uhum. Tudo é mérito, tudo é merecimento, né? Em certos aspectos isso é válido, sim. Mas em relação a você ser livre, não existe mérito nenhum em nós, né? Não, é graça, É pela puramente graça. a graça do nosso Senhor. O que quer dizer a graça, né? Que não tem essa compreensão dessa palavra. Graça é favor imerecido, algo que eu recebo, porém eu não mereço, eu não tenho nenhum mérito nisso, né? Então, Deus proporcionou para nós, né, essa liberdade que a gente pode usufruir dela através de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus... Porque as pessoas têm dúvida disso, né? Quando a gente vai evangelizar, às vezes tem isso. Mas eu estou condenado do pecado, do que Cristo vai me livrar? Do que Cristo vai me libertar? Me libertar do quê? Eu não fiz nada. Não fiz E a gente nada escuta para muito assim, e a pessoa, quem não tem esse conceito, né, elas falam, mas eu não roubo, eu não mato, eu não faço, tipo, eles associam com pecados grandes, assim, eu sou uma boa pessoa, eu ajudo, então, eu falo isso porque quando eu comecei a namorar com o Ederson, ele tinha muito essa questão, né, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu ajudo as pessoas e então, que nem você falou, a questão do mérito, né? Mas por que que eu sou pecador se eu não faço essas coisas? Mas não é o pecado de matar, roubar, de se prostituir que conta. É todos os tipos de pecado, né? Porque você vê na concepção de Deus, não tem um pecado grande ou um pequeno. Pecado é pecado, né? Então, quem a gente de fora, eu como não vim de um lar cristão, então a gente vai tendo que aprender isso daí quando a gente conhece a Jesus Cristo, a gente meio tem que quebrar essas barreiras, porque a gente pensa muito nessa questão de que, tipo, eu não peco, eu sou uma pessoa boa. Mas a partir do momento que a gente não aceitou a Cristo ainda, a gente ainda é pecador, a gente ainda está sobre a condenação do pecado. Então, esse conhecimento, esse conceito que a gente tem que ter. Eu acho que uma boa explicação para essa dúvida que as pessoas têm, né? Falar assim, eu pago meus impostos, eu nunca roubei, nunca matei, né? Tá tudo bem, né? Meu CPF tá limpo. Não é essa a questão, acho que algo que esclarece muito bem essa dúvida é o grande pecado da humanidade é viver longe de Deus, né? Então, só aí a gente compreende por que o mundo anda tão perdido, né? Por que a gente vê tanta atrocidade, tanta calamidade, tantas pessoas desconectadas, né, até do senso de certo e errado, né? Moralidade, né? De moralidade, de tanta coisa, né? De um padrão de lidar com o próximo, né? Então, o grande pecado da humanidade, do ser humano, é isso, né? Viver afastado do Criador, daquele que o formou, né? Assim como nós, aí a gente entra também na questão de identidade, na questão de paternidade, né? Assim como nós temos nossos pais, imagina, nós nascermos e sermos afastados, separados dos nossos pais. Nosso pai. Você pode reparar, né? As pessoas que têm essa história de vida sempre têm o desejo, o anseio de descobrir como que era a história dele antes dele ter sido adotado, ou de estar vivendo uma vida separada daqueles que os geraram, né? Então, sempre existe essa curiosidade. E com Deus não é diferente, né? Deus, as escrituras dizem, né, no livro de Eclesiastes, né? Deus colocou no coração do homem a eternidade, o anseio a vontade de entender e de compreender algo maior, né? Que é o próprio Deus, né? Então, o vazio, as questões, todo.
todo o anseio do ser humano, né? Toda essa busca que a gente vê, né? Essa desconexão com o certo e com o errado, né? Tá exatamente nisso, né? Da gente entender que o vazio e todos os questionamentos do ser humano, quem pode preencher e trazer todo sentido é o único Deus, né? Não existe outro, né? E uma coisa que eu estava notando também a respeito desse plano que Deus preparou, né, com enviando Jesus Cristo, né, para nos salvar, para nos redimir, para nos livrar da condenação do pecado, porque o mundo está condenado, está debaixo dessa condenação do pecado. Não foi uma figura religiosa que ele proporcionou, não foi uma figura política que ele preparou para fazer isso, né? Não foi alguém que estava militando por causas sociais que ele preparou para fazer isso por nós, né? Foi o preço do único Filho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus que veio a esse mundo para mostrar para a gente, olha, eu vim do céu, eu sou o próprio Deus, e as pessoas não compreendiam isso, porque como sendo homem você pode ser Deus, e a Bíblia explica isso, ele era o próprio Deus aqui encarnado. Então ele veio para ensinar para a gente, olha, esse mundo está corrompido, está decaído, mas eu vim para salvar, eu vim para libertar, né? Eu vim para mostrar para vocês que é possível viver uma vida ainda aqui, temporariamente, mas de forma plena, de forma livre, né? Não nos conceitos e nos padrões humanos, mas nos conceitos e padrões eternos, né? Nos conceitos e nos padrões de Deus, né? Então, quando a gente tem essa compreensão, né? Tudo se encaixa, né? Você é ligado de novo com o eterno, né? Porque ele que te formou, ele que te fez, então ele sabe quais são os seus anseios, quais são as suas expectativas, quais são as suas angústias, ele As sabe limitações. todas as nossas limitações, ele que tem a total compreensão disso. Então, só Deus é que pode, né? E é o meio pelo qual todo ser humano tem a oportunidade de viver livre da condenação do pecado. Então, essa é a liberdade que as escrituras nos ensinam, né? Agora, como no texto que a gente preparou, né? Estava lá no post, né? Que é Gálatas 5:1, né? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, esse texto de Gálatas é interessante porque o apóstolo Paulo, né, que escreveu para os Gálatas, e estava havendo assim um retrocesso ali na ideia daquela igreja em relação ao cristianismo que eles tinham acabado de ser inseridos, né? Estão voltando a velhas práticas. E isso acaba acontecendo com a gente também. Uma vez que a gente conhece a Cristo, se nós não tivermos a orientação correta, né? Alguém que nos oriente, baseado nas escrituras, na palavra de Deus, né? Não no próprio entendimento, nem no próprio conceito ou ideia, interpretação de cada um, não, é a interpretação da No própria nosso achismo. no nosso agismo, não. Fundamentado na escritura, né? Alguém que nos oriente nesse sentido para nos alertar que é possível ser livre em Cristo, agora eu não vou usar dessa liberdade em Cristo para fazer o que me der na telha também, porque Jesus vai me perdoar. Jesus já fez tudo lá na cruz, então tudo bem, né? Eu não posso fazer isso, né? Não, estou ferindo, né, aquilo que Deus me deu gratuitamente, né? Então eu tenho que usar dessa liberdade. A Fê sumiu aqui? Opa, Opa, voltei. ficou tudo preto. Eu não posso usar dessa liberdade para ferir as pessoas, em hipótese alguma, né? Tudo a gente entende, a gente compreende que deve haver um equilíbrio, né? E Verdade. Eu aí a coloquei até gente um versículo que fala bastante disso. Quer ver? Deixa eu só achar ele aqui.
Então, tudo. E o 1 Pedro, né, fala bem isso que você fala. Vivam como pessoas livres, mas não use a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como pessoas de Deus, como servos de Deus, né, no caso. Que é lá em Uhum. 1 Pedro 2,16. E é isso mesmo, né? A nossa liberdade não consiste em a gente fazer. A gente tem que buscar. E eu acho que o conceito cristão é isso, né? A gente não abrir mão das nossas próprias vontades em prol da vontade do próximo, né? Agir em prol das outras pessoas, né? E a gente tem essa liberdade de viver uma vida reta, né, perante Deus. E eu acho que a liberdade significa isso, a vitória possível do pecado, né? Você estava falando, eu estava lembrando dessa parte aqui, que a Cristo nos chamou para ser livre, né? Eu acho esse versículo de Gálatas muito forte, porque ele remete muito ao nosso contexto de liberdade cristã, né? E Deus nos chamou para ser livre, mas parece que a nossa natureza carnal às vezes puxa a gente para viver numa escravidão, né? Então é a luta do nosso espírito com a carne, né? Aí vem a grande questão, né? Nós somos aquilo que consumimos. Então, o que temos consumido? Se eu sou um cristão verdadeiramente nascido de novo, eu vou consumir a palavra de Deus. Ela é o meu alimento, né? Ele é meu pão de todo dia, né? O próprio Cristo nos diz isso, né? Que ele fala: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento do qual nós necessitamos. Então, o nosso espírito tem que estar alimentado com a palavra dele, com as orientações dele, com os conceitos dele, com as diretrizes dele, não com o direcionamento e as diretrizes do mundo, né? Se eu não tiver alicerçado nessa palavra, nessa orientação da Bíblia, para mim, né? Qualquer coisa pode vir me influenciar se eu não conheço essas escrituras. Que era o que estava acontecendo com os Gálatas, né? Qualquer um que vinha lá falava, não, vocês têm que voltar a fazer os rituais judaicos. Mas então, como assim? Voltando Eles ao cativeiro. voltando para é verdade, voltando para a condenação, né? E o que o Paulo ensinou? O que a gente faz, né? Nem será que eles se perguntaram? Então, quando alguém vem com algum ensinamento que é fora do padrão bíblico, se eu não tenho conhecimento da Bíblia, como que eu vou diferenciar? Combater, né? Não, eu posso seguir o curso, por isso que muita gente acaba distorcendo, né, e saindo até do caminho do Senhor, porque não conhecia a palavra, e aí foi seguindo ideias dos homens, ideias dos outros, né, e não, Uhum. porque não tinha esse parâmetro. Então a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, se encher do Espírito de Deus, né, para combater as obras da carne, que aí são inúmeras, né? É. Que tudo que não nos traz liberdade. A gente tinha comentado, né, quando a gente estava pensando nesse tema, as pessoas que vivem, né, uma vida baseada no medo, baseada na ansiedade, baseado em tantas outras coisas, né, que a gente tem visto aí, que são prisões, né? É. São Eu ia prisões. falar até isso. Essa questão de a gente associar, né? Que nem eu falo, a questão da liberdade, a gente associa muito remete muito à escravidão, né? E a gente vê muitas pessoas, né, submetidas à escravidão, a um vício, a algum tipo de pecado, como pornografia, como um vício alcoólico, então vícios de jogos. Então, para eles, o conceito do mundo, eles podem estar livres para fazer o que quer. Mas essa liberdade acaba levando eles a uma prisão. E é engraçado, né? Porque quando a gente as pessoas do mundo vê a gente na igreja, acho que a gente é preso para fazer qualquer coisa. Ah, que eles são tudo alienado, não pode fazer nada, porque isso, tudo aquilo. Só que é contrário, porque assim, a gente tem essa liberdade de escolher não pecar, né? E eles não têm, eles acham que que fazendo a forma que eles querem escolher, seguir o próprio curso, né, da vida, as próprias vontades, vão fazer com que eles sejam uma pessoa livre, para ter essa independência, essa autonomia. Mas não, porque é um caminho que leva para ele para a perdição, né? E acaba escravizando muitos. E é por isso que hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas presas, né? Esse tipo de escravidão, de vícios, ou uma depressão, ou uma doença
essas doenças do século, né, que é depressão, ansiedade. Então, isso a gente também conta em Cristo, né? Ele nos livra de tudo isso. Então, esse contexto, né, esse contraponto entre a liberdade do mundo com a liberdade de Deus é um dos fatores, acho que bastante importante, é essa questão de olhar para aquilo e falar assim, pô, Jesus me libertou disso, não precisa, que nem você falou, né? Não preciso voltar às velhas práticas, a gente tem que seguir. A gente é livre para fazer aquilo que Deus nos chamou para aquilo que Deus escolheu para que a gente fosse feitos, né? O caminho que eles nos fez é um caminho de liberdade, é um caminho de boas práticas, né? Claro, a gente vai ter dificuldade, às vezes a gente tem esse choque, né, com a carne, mas a gente tem essa escolha, né? Porque hoje a gente tem o Espírito Santo, né? E ele nos conduz, ele nos fortifica, né? Então a gente pode vencer essas forças que o pecado vem sobre nossas vidas, que as pessoas do mundo não têm, né? Eles não têm com o que contar, né? Eles não têm a quem recorrer. Então, a gente não pode. E é muito assim, eu lembro que quando eu comecei, logo eu comecei minha caminhada com Cristo, né, eu tinha muitas essas questões, né, tipo, mas agora a gente tem que parar de fazer isso, então achar que tudo é pecado, né, tudo é pecado. Porque agora eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, não posso mais assistir uma TV que é pecar. Então a gente fica meio sendo muito, Período qual de é a palavra? adaptação. Então a gente começa a achar que tudo que foge da palavra, claro, né? Mas a gente começa a achar que tudo é pecado, que o outro vive em pecado, tá amarrado e Senhor liberta, vai se converter. Então a gente, com o tempo a gente vai começando a entender, né? Tipo, entrar com a graça também com as pessoas, né? De passar para elas, né? Que Jesus é amor, que Jesus é aquele que nos acolhe da forma que a gente está, né? Mas que não quer que a gente permaneça daquela forma, né? Então, todo tem um processo, né? Então, cada processo de adaptação, de desvincular com as coisas do mundo, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecendo automaticamente, né, na nossa vida, né? Deixar as coisas velhas para trás e seguir o novo que está em Cristo, né? Você me fez lembrar de um ponto aqui, que é a questão do. Deixa eu até ver o tempo aqui que a gente tem. Tem uns minutinhos para a gente concluir. O ponto de que Cristo é o nosso modelo, né? Uhum. E o modelo de Cristo é completamente diferente do mundo. Eu tinha até anotado aqui, agora eu não sei, eu fiz tanta anotação que eu não sei onde eu coloquei. Aqui, ó, eu coloquei assim. Não, não é aqui, é outra coisa. É que o modelo de Cristo é o sofrimento, né? Eu estava participando de um curso online e o professor que estava palestrando, ele falou isso, que existe uma doença raríssima que acontece nas crianças, logo que, se eu não me engano, logo que elas nascem, né? Que é uma doença, eu não sei o nome da doença agora, que elas não sentem dor. É uma doença raríssima, acontece quase nunca, assim, mas acontece. Então, Não. o que acontece? Elas não sentem dor nenhuma. E geralmente essas crianças morrem no período da infância, porque imagina, você não sentir dor, você está em estado febril, 40 graus de febre, você não está sentindo dor. Nossa, tá sentindo. Verdade. Sabe? Então, essas crianças requerem, né, um tipo de cuidado diferenciado, mas o que ele estava querendo abordar era isso. A dor é uma dádiva, o sofrimento é uma dádiva, né? E a palavra de Deus está recheada disso, e ela nos ensina isso com o modelo de Cristo, né? O que ele fez? Ele se entregou por amor a nós, né? E ele sofreu as nossas dores. Nós lá no papel de Adão, pecadores, era que deveríamos estar na cruz, pendurados, né? Mas de acordo com o padrão de justiça divino, né? Teria que ser um inocente, só um inocente derramando o seu sangue inocente para cobrir o pecado, né? De toda a humanidade, né? Sem derramamento de sangue não há Remissão de pecado. remissão de pecados, exato.
Então, o nosso padrão é Cristo, ele sofreu, homem de dores, ele sabe o que é padecer. Então, nada mais libertador do que a gente falar com essa humanidade sofrida, com essa humanidade que não tem parâmetro, não tem esperança, né? Que vive ansiosa, que vive angustiada, um pânico, com tantas outras lutas e dificuldades, que Cristo sabe o que é sentir dor. Ele sabe, ele entende o nosso sofrimento, ele entende a nossa angústia, ele compreende, só ele, ninguém mais, nenhum outro ser humano na face da terra, né? Porque ele era o inocente, o justo pelos injustos, né? Então, ele é o meu alvo, ele é o crivo, né? Então, daí para frente, né? Por isso que ele fala assim, lá em Mateus, né? Olha, estava escrito lá que olho por olho, dente por dente. Agora não. Agora você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que se libertar dessas coisas, desses conceitos do padrão da lei humana, dessa terra, mas olhar para o alto, né? De lá que eu vim de lá para ensinar que o padrão de lá é possível para vocês aqui, enquanto vocês estiverem aqui, porque ainda há outra esperança maravilhosa que ele vai voltar, né? Amém. A gente Verdade. não precisa viver essa vida achando que, ó, tudo que acontece com o ser humano se dá nessa existência aqui, ó. Do dia que eu nasci ao dia que eu vou morrer, ponto, acabou. Não. Existe uma condição eterna. E isso que é importante agora a gente concluir e deixar muito claro para todo mundo, né? O que vai direcionar a sua vida eterna? O que vai direcionar a sua vida eterna é o que você tem feito aqui na Terra, né? Então, se eu tenho buscado e desejado, almejado, querer ser liberto da condenação do pecado, né? Existe uma pessoa, existe alguém que já fez isso, já proporcionou essa liberdade para mim e para você, né? Para todo mundo, né? Ele morreu na cruz por toda a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não venha a viver na condenação, mas tenha a vida eterna. Então, o que nos interessa, além de nós vivermos uma vida plena, porque o céu começa aqui quando nós já compreendemos essa questão da eternidade no nosso coração, que é Cristo, nós podemos ter a vida, o céu começa aqui, né? Então a vida plena começa aqui, mas ela não termina aqui, ela tem uma continuidade para sempre na presença de Deus. Então é isso que é importante. A gente tem visto muitas pessoas viverem um momento de luto, né? É triste perder alguém. Na minha família também aconteceu. Então, o que fica, né, na nossa mente? Aquela pessoa que partiu, né? Qual é a eternidade dela? E eu, quando eu partir, qual vai ser a minha eternidade? Condenação eterna ou liberdade em Cristo eternamente? Na presença de Deus, né? Eu acho que isso é a E a nossa mensagem. esperança é essa, né? A esperança que a gente tem é que esse mundo aqui tudo é passageiro, né? E que nem lá em Eclesiastes, né? Eu gosto muito lá quando o Salomão fala que tudo. Como é que ele fala que tudo é vaidade, né? Nesse mundo tudo é vaidade. Então, se a gente se apega a essas coisas desse mundo, a gente se prende, a nossa obra vai ser aqui só. Só que a gente tem que buscar as coisas lá do alto mesmo, né? A nossa esperança não está nas coisas terrenas, não está nas pessoas, mas está em Cristo, né? Que você falou, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou por nós, é aquele que, através do seu sacrifício, trouxe reconciliação para todos nós, é aquele que nos libertou, né? Eu gosto muito daquele texto, versículo de Romanos, né, que eu até anotei aqui, que fala que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, a gente pode ter vivido uma vida desregrada, uma vida de pecado, mas a partir do momento que a gente crê em Jesus Cristo, a nossa ficha está limpa, né? Jesus limpa a nossa ficha.
e nos faz novas criaturas, né? As coisas velhas já se passaram e as coisas começam a ser novas, né? Então, é essa busca que a gente tem que ter, né? A gente ter essa consciência de que somos pecadores, que somente através de Jesus Cristo é que a nossa busca pela santidade tem que ser constante, né? E só em Jesus, só entregando a nossa vida a Jesus que a gente tem essa capacidade, né? E eu falo isso para os jovens, eu converso muito com a Yannis, né? Porque a gente fala de liberdade, né? A gente vê muito nessa questão dos jovens, né? Essa busca, hoje os jovens querem ter voz, quer ter autonomia, quer ter direitos, então tem muitos parâmetros assim que eu acho justo eles lutar por causas assim, mas eu acho que eles têm que aprender a ter limites, aprender esse senso de liberdade. Eu gostei muito desse tema, porque isso fala para a gente também, né? E a Yanis estuda escola pública, né? A escola dela tem mais de 2.000 alunos, e é muito difícil criar filho nesse mundo, assim, a gente com princípios cristãos no mundo corrompido, né? Então eu sempre falo para ela, eu falei assim, você não pode se deixar corromper. A sua função nessa terra, como conhecedora da palavra, você conhece a verdade, você tem que ser influência, não ser influenciada, né? Então, eu falo para você, não fica querendo buscar, tipo, ser a aceitação do mundo, a aceitação das pessoas, porque os jovens têm muito isso, né? De querer estar inserido num grupo, de querer estar inserido numa sociedade, de querer ser aceito, de estar nos padrões. E é esse que é o perigo, né? Às vezes a gente buscar tantos padrões desse mundo e acabar esquecendo daqueles padrões que a gente sempre que a gente tem, né? Que é os padrões de Deus, né? E que eu conversei com você esses dias, né? Eu assisti uma pregação que o pastor falava muito disso, né? Que na igreja dele tinha muitas essas questões, na reunião de jovens, eles falavam assim, que o jovem falava assim, que, mas eu sou liberto do pecado, né? Um deles falava assim, tipo, na cabeça deles, por ele ser liberto do pecado, eles falavam, eu posso estar exposto a uma determinada situação e não me corromper. Então, muitos jovens estão na igreja, acham que por ser liberto do pecado, eles podem estar inseridos numa uma determinada situação e não se corromper. Então, a questão que ele abordava nesse vídeo era assim, não é o quão longe eu posso estar, eu devo passar do pecado, mas é o quão perto eu posso chegar, ou quão perto eu posso estar, ou chegar sem me contaminar. Então, os jovens falavam assim, não, eu posso chegar ali que eu não vou me contaminar. Então ele falou que aí que é o risco, aí que é o perigo. Você achar que você pode chegar perto, que você pode estar inserido e não se contaminar por ser livre do pecado, né, liberto. Só que não é, porque ele falou assim, é nesse contexto que a gente vê muitas pessoas se perdendo e se corrompendo. Porque ele falou, a nossa carne, ela, como você falou, aquilo que a gente alimenta é aquilo que a gente mais fortalece, né? A gente está alimentando a nossa carne, a gente está alimentando o nosso espírito, então a gente tem que se desviar do mal, né? A gente tem que se desviar do pecado. E é isso que eu falava para a Yannis. Eu falei assim, é preferível que você não tenha amigo nenhum, mas que não se contamine. É que as pessoas possam olhar com você. Tem influência, né? Porque o padrão dela é Cristo, então. Falei. Eu falava assim, não deixa que as pessoas sejam influências. Você é luz, porque as pessoas lá não conhecem a verdade. Você conhece a verdade. Então, você sabe dos seus princípios. Então, é preferível que você não tenha amigo nenhum. Se as pessoas te virar a cara, se as pessoas parar de falar com você pelo seu posicionamento, é preferível que você não tenha ninguém do que você pecar ou desagradar a Deus, né? Então, nesse vídeo que eu assisti, aí ele falava assim, que a gente não é livre para poder fazer as coisas, determinadas coisas. A gente é livre para não precisar fazer determinadas coisas. Eu sou livre porque eu tenho a opção hoje de não pecar. Antes, quando eu não conhecia Cristo, eu não tinha a opção de fazer o bem, porque a nossa natureza já era corrompida por si só, a nossa carne já era corrompida. Então eu não tinha essa opção de fazer o bem. Então hoje eu tenho a opção de não fazer o mal, de não pecar. Então essa é a questão da liberdade, de que Deus me deu a liberdade de escolher. Então eu escolho seguir aquilo que é certo. Aquilo que Jesus, o sacrifício de Jesus, eu tenho que honrar com a minha vida. Então eu tenho que buscar todo dia usar dessa liberdade, né, que a gente fala tanto, da maneira correta.
de não pecar, de não me contaminar, de não fazer a minha própria vontade. E isso não significa que isso não venha a gritar na nossa vida, né? Só que a gente tem essa liberdade de buscar em Cristo para poder combater todos os nossos desejos da carne, né? Todas as nossas limitações. Então, eu falo aqui para todos, né? Principalmente para os jovens, assim, nesse contexto, porque um período bem complicado mesmo. Todos nós já fomos jovens e a gente sabe que é o momento que surge vários sentimentos, várias ideias, vários porquês. Então, eu acho que é aqui que vocês têm que firmar. Olhe para a cruz, olhe para aquilo que Jesus fez por você, e assim, e a liberdade não está lá fora, a liberdade é a liberdade que Cristo te chamou, é aquela que, tipo, para fazer a vontade dele, e isso não é uma prisão. As pessoas que estão lá fora podem olhar isso como, mas são tudo limitado, não pode isso, não pode aquilo, mas não, você tem a opção de escolha, você pode escolher fazer o bem. E é isso que Deus quer da gente, né? A gente buscar mais dele, a gente ser luz, a gente olhar para aquelas pessoas que estão lá no mundo com amor, né? E buscar, assim, para tentar levar uma palavra. É nossa função, né? Levar o ID do Senhor, né? Por aqueles que não conhecem, para que todos eles também possam desfrutar dessa liberdade, né? Que é que nem fala lá em João 36, né? Eu estou lendo os evangelhos. E eu gosto muito desses textos de João aí, porque é bem essa questão, assim, é bem impactante, né? E fala lá que, acho que João 36, né? Que fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, se Jesus já te libertou, gente, para que voltar para o pecado? João 8,36. João 8,36. A gente já vai terminar, tá? Contagem regressiva. Você quer fazer uma oração para todo mundo? Gente, a próxima live é no próximo sábado. E é isso. Espero que vocês sejam libertos em Cristo Jesus. Ora aí rapidinho, Fê. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício e por nos tornar livres, Senhor Jesus. Obrigado por nos tirar da maldição do pecado, Senhor.